aqui são exemplos de fábricas lá na cidade de Manchester, na Inglaterra, antigas fábricas do século XVIII. Manchester tem aproximadamente 4.500 fábricas como essas que vocês estão vendo na foto. 4.500. Manchester foi o centro da Revolução Industrial Mundial. Lá é o berço, é onde mudou-se a forma de compreender o mundo a partir da produção em larga escala, não é? E em série. Então, é muito emblemático lá em Manchester essas fábricas. Aqui no Brasil também nós temos esse cenário de fábrica de tijolinho, com essas chaminés todas, mas lá, acreditem, é bem mais emblemático. 4.500. A pergunta que eu faço é o seguinte: se demolir uma delas para fazer um conjunto habitacional, 4.500, se demolir uma, vai comprometer o valor cultural que essas fábricas representam para a cidade, para o país e para o mundo? Se for, ao invés de 4.500, for 4.499, o valor cultural se perde? Desculpa, de novo, eu não sou arquiteto, não sou historiador, é um jurista dando pitaco em uma outra área, mas querendo trazer um mínimo de segurança jurídica para o debate. Eu acho que o valor não se compromete. Ou então, a gente pode chegar como não, fala assim, ele só vai ter esse significado tão emblemático para um fato histórico que é a Revolução Industrial, se forem as 4.500. Se for 4.499, perde o significado. Bem, tenho minhas dúvidas. Resumo da ópera. Se nós dissermos patrimônio cultural é a coisa física, então eu não tenho dúvida. Não pode mexer em nenhuma. Da mesma forma que eu não posso matar uma ararinha azul, porque no meio ambiente o que se protege é a integridade física dos recursos naturais e dos biomas. Da mesma forma que eu não posso matar uma ararinha azul, eu não posso tirar nenhuma dessas fábricas. Se eu disser que o patrimônio cultural é a coisa física. Mas se eu disser que o patrimônio cultural é o valor, não a coisa física, mas o valor representado por essa coisa física, talvez a gente pode chegar à conclusão que, não, se tirar uma ou duas ou 10, não estou falando em tirar todas, mas se tirar todas, o valor fica comprometido? Acho que sim, se tirar todas, sim. Mas se tirar algumas, o valor fica comprometido? Acho que não. Pense, talvez, João, estou trazendo um exemplo de longe, de Manchester, mas traz essa reflexão para Jaú, porque eu acho que ela cabe também, tá? Os profetas de Congonhas aqui em Minas. Os profetas, o Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos, na cidade de Congonhas, em Minas, é patrimônio da humanidade, declarado patrimônio da humanidade pela Unesco. O conjunto das 12 obras dos 12 profetas, que ficam em frente à Basílica do Bom Jesus dos Matozinhos, é uma beleza absurda, assustadora, não é? Pensar que um aleijadinho, filho de português com escrava, mutilado, que precisava amarrar as ferramentas no topo dos braços para conseguir esculpir, e que conseguiu, no século XVIII, fazer essa perfeição, a obra dele é magnífica. O problema todo é que, seja em razão da ação do tempo, Congonhas é uma região onde tem muitas metalúrgicas, e essas metalúrgicas, a ação dessas metalúrgicas implica, inclusive, em chuva ácida, a emissão intensa de dióxido de carbono na atmosfera, dióxido de carbono na atmosfera, esse dióxido, em contato com a chuva, acaba virando chuva ácida, seja em razão da chuva ácida, ou seja em razão da ação de vandalismos. Está vendo a mão aqui do profeta Jonas? Essa mão ela foi amputada com tiros, porque fica pessoas... tem segurança, mas ficou uma pessoa de longa distância dando tiro nos profetas e acabou acertando a mão, mesmo com segurança. Ou então os contínuos atos de vandalismo de pessoas que picham aqui, ó, que pegam prego e escrevem na pedra sabão aqui, não é? Em razão disso tudo, começou-se uma discussão em Congonhas a respeito de colocar os profetas de Aleijadinho no museu, colocar eles dentro de um museu, em um local fechado, e colocar réplicas idênticas no local, feitas em 3D, por impressora 3D e tudo. E veio essa discussão. Vamos tirar os profetas originais, colocá-los em um museu e colocar réplicas no local? E foi muito interessante, porque nesse caso específico, Sebastião,
a população se manifestou de uma maneira muito incisiva. Houve uma intensa participação popular. O museu foi construído. O museu para abrigar os profetas chegou a ser construído, mas a população foi terminantemente contra colocar os profetas no museu, querendo que os profetas ficassem no agro, ao ar livre, tal como sempre foi. E aí eu faço a pergunta: se nós pensarmos que patrimônio cultural é a coisa física, é o objeto físico, trazendo a lógica ambiental para o patrimônio, se o patrimônio está sendo danificado, não há dúvida. A melhor maneira de se proteger é pegar os profetas e colocar no museu. Proteger a coisa física. Mas se nós entendemos que o patrimônio cultural é o valor representado por essa coisa física, então, às vezes, ou melhor, às vezes não, com certeza, não se trata de tirar os profetas originais do ar livre. Será que você chegando em Congonhas, indo lá na Basílica do Bom Jesus do Matozinhos, olhando os profetas, por mais perfeita que seja a cópia, por mais perfeita que seja a réplica, aquilo ali tem a mesma capacidade de emoção, de comoção, de sensibilização, você ver uma cópia do que você ver o original? Ou seja, não é a coisa física, é o valor representado por ela. Você olhar uma cópia, em nada transforma, ou modifica, ou sensibiliza você. Então, o bem mais visitado do mundo, estatisticamente, é o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa que fica no Museu do Louvre, em Paris. Ele recebe 4 milhões de visitantes por ano. O quadro. E eu já fui, é possível que aqui na turma alguns já tenham ido também, é a coisa mais sem graça do mundo. É um quadrozinho de, sei lá, de 60 por 80. É pequenininho. Eu achava até que era um negócio maior. É pequenininho. É um fuzuê danado, é uma quantidade de gente, você nem consegue chegar perto dele, nem nada. É tanto barulho, tanto ruído, tanto turista, tanta gente se movimentando que você não consegue apreciar ou contemplar nada. Mesmo assim, é o elemento cultural mais visitado no mundo. Sabe o que é mais impressionante? Que o Museu do Louvre disponibiliza para que você veja na sua casa, na tela do seu computador, o quadro da Mona Lisa em tempo real. Fica uma câmera filmando o quadro da Mona Lisa 24 horas por dia, e se você acessar o Museu do Louvre, você consegue ver ela. Você não está vendo a réplica, você está vendo o filme dela em tempo real. Se você consegue ver a Mona Lisa na sua casa, em ultra resolução, com o silêncio da sua casa, tomando um whiskyzinho, um vinhozinho, podendo contemplar cada detalhe, porque você amplia o zoom da tela, diminui, por que você faz questão de ver a original? Por que 4 milhões de pessoas indo à Europa, indo à França, não abrem mão de entrar lá e ver de perto a original? O que é que tem por trás dessa coisa física que é capaz de movimentar, por exemplo, a economia em bilhões de euros, ou bilhões de reais, ou bilhões de dólares? Eu insisto, o bem cultural não é a coisa física, mas é o valor representado por essa coisa física. E esse valor tem que ser mais prestigiado do que a coisa física. Então, eu acho que o exemplo dos profetas de Congonhas é bem emblemático nesse sentido, não é? Colocar réplicas no local vai comprometer o valor cultural que hoje representa esses profetas? Eu entendo que sim, no caso de Congonhas é um caso recente, porque o próprio museu ele é recente também. A população de Congonhas se movimentou intensamente. Ora, cabe ao poder público tomar medidas para que os atos de vandalismo e de poluição atmosférica não agridam o patrimônio, porque sem a estátua do profeta também, sem a coisa física, o significado se perde. Mas o significado ele não se resume à coisa física, não é? Às vezes os profetas poderiam estar perfeitamente intactos, lindíssimos, e não ter significado para ninguém, não é? E eu insisto, o significado é o mais importante. E aqui o Teatro Romano de Sagunto, na cidade de Sagunto, em Valência, na Espanha, que é um caso emblemático, é um leading case mundial, porque a prefeitura de Sagunto
ela fez uma intervenção. O teatro, ele é um teatro do período romano. Ele fica na Espanha, mas é uma marca da presença romana, período antes de Cristo, das ocupações romanas na Espanha. E é interessante porque durante as invasões napoleônicas, Napoleão invadiu a Espanha e os espanhóis que foram resistentes à invasão de Napoleão, eles inclusive retiraram pedras do teatro para fazer barricadas, o que acabou comprometendo demais o teatro, danificou demais esse teatro. E a prefeitura de Sagunto resolveu recuperar o teatro e refazê-lo. Inclusive, se vocês conseguem ver a foto aqui, eles fez inclusive as arquibancadas aqui por cima das ruínas, fez arquibancadas novas e tal. Esse caso, ele chegou inclusive ao Tribunal Constitucional Espanhol, que disse o seguinte: por mais bonito que tenha ficado a obra de intervenção, ela comprometeu o significado do anfiteatro, para além da coisa física. O que significa esse teatro para o povo espanhol, para a comunidade espanhola? E o Tribunal Constitucional Espanhol, ele disse o seguinte: esse teatro, inclusive, ele foi desmanchado, mas foi o desmanche dele que impediu ou trouxe maior resistência à ocupação de Napoleão à Espanha. O próprio fato dele ser uma ruína destruída é muito emblemático, porque ele acabou contribuindo para evidenciar um fato memorável que é a resistência espanhola à ocupação de Napoleão. Então, esse significado, ele foi comprometido com a reforma. A prefeitura de Sagunto, então, foi condenada a desfazer todas essas arquibancadas e desfazer todas as intervenções que comprometiam o significado do teatro em relação, por exemplo, a ele ter se prestado, as suas pedras terem se prestado a montar as barricadas para dificultar a ocupação de Napoleão.